Olá, pessoal, professora Juliana de densitometria. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento de antebraço e sua análise, ok? Mas antes de iniciar esse posicionamento, eu quero falar para vocês quando nós utilizamos o posicionamento de antebraço. É comum o médico solicitar esse exame? Não, nem sempre. Alguns pedidos, sim, o médico realiza, além de pedir o exame de rotina, que é coluna lombar e fêmur, né? Direito, quadril direito. A gente também pode realizar, se o médico se tiver uma solicitação médica, a gente realiza o antebraço não dominante da paciente, e também se a gente perceber que a gente teve algum problema na análise dos outros sítios. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu realizei um posicionamento da coluna, uma análise da coluna lombar, porém a paciente, ela possuía uma artrodese de coluna, que é aquela cirurgia onde se coloca placas metálicas, parafusos na coluna, né? Lembrando que a gente tem que ter, no mínimo, na coluna lombar, 2 vértebras para medição. Mesmo assim, a gente tem que ter 2 vértebras contínuas, então vamos supor que o paciente tem uma cirurgia entre a L4 e a L5. Então, eu vou ter a L3, a L2 e a L1 livres para medição. Eu posso realizar mesmo assim? Posso, mas qualquer alteração que eu tiver, eu sempre vou estar realizando o quê? Um complemento com o antebraço, tá bom? Pacientes que possuem muitos processos osteodegenerativos, escolioses muito severas. Então, é bem interessante a gente sempre complementar com o antebraço, né? Então, por que a gente utiliza o antebraço não dominante? Né? A gente utiliza ele porque ele foi aquele antebraço que o paciente menos trabalhou com ele, escreveu com ele, né? Teve menos atividade, tá bom? No caso da nossa paciente, ela é canhota, ou seja, ela escreve com a mão esquerda, então a gente tem o não dominante dela, lado direito. Então, nós vamos realizar o exame do lado direito, tá? Para análise, eu vou precisar de um dado, né? Então, no final da varredura, eu vou estar realizando uma medição do antebraço dela, que eu já explico para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá. Licença, pode vir um pouquinho mais para cá com o corpo, isso, né? Então, eu posicionei, não tem problema se eu não conseguir deixar bem no centro, na direção daquela linha, eu tenho que deixar o mais próximo possível, né? No caso, a gente percebe que tem uma curvatura aqui nessa região do punho da paciente. O que a gente vai fazer? A gente tem que diminuir essa curvatura, porque eu preciso ter essa região bem encostada na mesa, retinha, né? Então, eu venho aqui, licença, dobra a mãozinha, fecha ela e consigo deixar, né? Você vai fazer esse movimento assim, permanecer assim. Então, eu consigo diminuir essa curvatura, né? Essa convexidade do punho da paciente, tá bom? Pronto, posicionei a paciente, ela tá bem certinha na mesa, né? Eu tenho que deixar o antebraço dela bem retinho, tá? Às vezes é um pouquinho incômodo, porque a paciente ela tem que ficar nessa posição, então chega a ser incômodo. Eu vou mexer um pouquinho a mesa de exame agora, não precisa se assustar. No caso, vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma varredura que ela é realizada, tirando o corpo inteiro que realiza nas 2 direções, a gente tem uma varredura que ela deve ser realizada de caudal para cranial, não tem? Então, nesse caso, onde eu vou posicionar? Como vocês estão vendo aqui, o meu laser está ali na região do cotovelo. Se eu deixar dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura cranial e aí ele não vai ter medição, ele vai estar medindo a mesa de exame, né? Então, o que eu preciso fazer? Se eu estou medindo o lado de direito da paciente e eu preciso posicionar o laser de uma forma que faça varredura desse antebraço, então o que eu vou fazer? Eu vou levar o meu laser até a região do punho, né? E o que eu preciso incluir, né? Então, aqui, esse exame, ele vai fazer
uma análise da região da primeira fileira, que é a fileira proximal dos ossos do carpo, em direção a um terço distal do antebraço, tá bom? Então, eu uso como parâmetro o meu processo estiloide aqui da UNA, né? Então, o processo estiloide da UNA, acima dele a gente sabe que tem a primeira fileira, que é a fileira proximal da região carpal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu deixo nessa região, um pouco acima desse processo estiloide, e vou iniciar o exame. Camila, eu vou pedir para você não se mexer, o exame é bem rápido, tá bom? Da mesma forma que os outros posicionamentos me apresentaram, o comprimento de varredura, né, do campo de varredura, aqui também demonstrou que seria aquela tela que que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui, olha que interessante, ele já me demonstrou como é o posicionamento do antebraço direito, né? Então, ele especifica bem aqui. Se fosse o esquerdo, ele também iria especificar aqui, tá bom? Então, vamos iniciar a varredura. Bom, da mesma forma que eu realizei um reposicionamento na coluna lombar e no fêmur, né? Eu vou estar realizando aqui também. Por quê? Porque a minha região do rádio da UNA cortaram, né? E não pode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reposicionar primeiro. Vocês estão vendo essa minha linha azul aqui, que forma esse retângulo? O que eu tenho que ter dentro dela? Toda estrutura óssea, tá? E aí, essa linha aqui na transversal serve para quê? Para que eu possa colocar, ó, acima nessa região aqui do processo estiloide. Então, a pontinha do processo estiloide da UNA tá bem aqui, ó. Então, eu coloco bem abaixo. Então, eu vou conseguir visualizar a fileira proximal da região carpal, tá bom? Reposicionei, estou de acordo. O que eu vou fazer? Reiniciar a varredura. Ele vem para essa tela novamente, eu inicio e dou continuidade. Preciso reposicionar novamente? Não. Preciso refazer o exame? Não. Agora é só deixar que o equipamento se encarregue de realizar a varredura, tá? Bom, meu exame terminou, o equipamento está voltando à sua posição de início, né? E agora eu vou para a análise. Então, eu vou analisar a varredura, antebraço direito e avançar, né? E aí, por que ele não me liberou todas essas ferramentas? Porque ele está pedindo para que eu meça o antebraço da paciente, para que sirva como referência nos resultados, tá bom? Então, aqui eu tenho uma régua, né, que é padrão. A gente vai utilizar essa régua para a medição, né? Então, no caso, eu vou pedir para a paciente posicionar o antebraço assim, por gentileza. Isso. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu coloco de 1 centímetro, né? Aqui na região do processo estiloide da UNA, bem certinho, até a região do cotovelo, a região lá do olecrano. Deu 26 centímetros o antebraço dela. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou digitar 26 e dou um Enter. Ele me liberou o ROI, então ele me liberou todas as ferramentas necessárias, né? Então, o que eu vou fazer? O próprio sistema, ele já me dá a forma de análise já muito bem já realizada. Então, às vezes eu não tenho a necessidade de mexer, né, nessas ferramentas. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou no Global ROI, aí eu percebo que ele pegou a área que eu preciso, que é essa primeira região aqui, da região da primeira fileira da região carpal, né? Até um terço distal do antebraço, né? E aí eu venho para o Bone Map. Não preciso excluir nada, não preciso pintar nada, tá tudo bonitinho, perfeito. Aí eu vou vir nessa região que é a mid, né? O que essa região ela vai me apresentar? Eu percebo que agora ela me liberou uma linha que fica no meio entre o rádio e a una, né? Então, que linha é essa? Ela vai passar por onde? Aqui a gente tem uma articulação que é a articulação rádio-unar.
que é quando esses dois ossos se conectam de alguma forma, então eu tenho uma articulação ali. Então, se eu tenho uma articulação, essa linha ela vai estar dividindo esses dois ossos através dessa linha, passando por essa articulação. Tá bem posicionado? Tá. Se eu quisesse reposicionar essa linha, como eu faria? Eu venho em modo linha e primeiro eu mexo aqui. Então, essa região eu vou colocar sempre ela na pontinha do processo estiloide da una. Ah, mas o do rádio cortou. Não tem problema, minha referência é o da una, tá? Né? E aí, o que eu vou fazer? Você está vendo esse divisor? Então, o divisor é para eu reposicionar essa linha caso ela estivesse numa localidade errada, que não é o caso aqui. O exame está bom, eu não preciso mexer em nada, né? Então, eu posso dar continuidade para o meu exame. Como que eu vou fazer? Tá tudo certinho? Tá. Então, essa linha aqui, que seria eu lembrando, gente, que o ROI é o que está em volta, então ele é o quadrado, então tudo que está dentro é o que vai ser medido. Então, essa daqui seria como considerada a primeira linha. A primeira linha eu vou sempre posicionar na ponta do processo estiloide da una. Então, ela é a minha referência, tá? E aí eu venho resultados, né? E aí ele vai me mostrar também o gráfico aqui do lado de resultados, tá bom? Aqui nessa telinha do lado. Então, nós temos o resultado do RAD e da UNA juntos, né? Então, 1/3 distal, menos 1,2, que também está dentro do padrão de normalidade, né? E também nós temos toda essa região, que é a região média, e o D, que é a região aqui, que vai pegar aqui a cabeça da una, né? E rádio distal. E aí nós também temos aqui do lado, se a gente quiser, ver os resultados separados de cada um, né? Então, se eu tenho dos dois, aí eu vou ter só do rádio, eu vou ter só da una, então ele vai me demonstrar o resultado de cada um. Então, eu vou aqui no Z-Score, por conta da idade da paciente, ela entra no padrão Z-Score de medição, né? Aí o rádio, então você vê que tem uma diferença de um para o outro, até por conta da estrutura de cada osso. O rádio, ele é um pouquinho mais espesso, a una, ela é mais fininha, então é óbvio que vai ter uma diminuição de densidade aí em comparação com o outro, mas a paciente ela está dentro do padrão de normalidade, tá bom? Bom, pessoal, sobre o antebraço, eu espero que vocês tenham gostado. É só isso por hoje e até a próxima.